Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí também, porque a gente está gravando esse vídeo. Aí vocês, alunos que vão estar visualizando essa aula, aqueles que estão aqui em sala comigo ao vivo, né? Mas tem aqueles alunos que vão assistir, por exemplo, com esse vídeo gravado, né? Então vão ter acesso aí a essas informações, tá? Então a gente vai começar a aula agora abordando, né, alguns aspectos que são interessantes para a gente poder entender, né, como funciona aí e a sequência da parte de administração pública que a gente está visualizando, que está relacionada ao direito administrativo, tá? Então vamos nessa. Bom, a aula de hoje, né, ela está retratada da aula do dia 5, né, do dia 4, aula 5 do dia 4 de novembro, tá? E aqui, antes de mais nada, eu passei para vocês um trabalho, né, uma atividade que está relacionada ao teste, tá? Com prazo de realização, né, através de um editor de texto que você pode utilizar para fazer aí o seu trabalho, tá? E o prazo de entrega até o dia 14, né? Ou seja, praticamente aí hoje é dia 4, bota mais 10 dias semana que vem, né? Para vocês entregarem esse trabalho. Do que se trata em si, né? O trabalho é para você desenvolver ali um resumo, né, de forma sobre o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, a gente ainda pegou aqui no quarto bimestre, né, essa matéria, né? Nós pegamos esse conteúdo aí de Código de Defesa do Consumidor, CDC, e aí vocês estão tendo aí a possibilidade de fazer um trabalho, um resumo, né, no editor de texto sobre o Código de Defesa do Consumidor, tá? E tem um prazo, e aí lembrando que o teste, né, ele tem um valor de até 8 pontos, né? Aí outra coisa que é interessante até mesmo para vocês saberem, né? As provas, né? Do quarto bimestre, tudo que eu tô falando é quarto bimestre, tá? Do dia 23 do dia 23 do 11 a 4 do 12, né? E o resultado final do 12, tá? Então, só para vocês terem aí acesso a essa informação, ok? Então, aí depois de um período de recuperação, também pega aí o fim da primeira semana de dezembro e vai até o dia 16, tá? Então, só para vocês não esquecerem, vocês já sabem, né? Quem está sempre assistindo a aula sabe que aí você tem a nota do teste que é 8, tem a avaliação formativa que vale até 2, que está muito atrelada à participação nas aulas ao vivo, estando aqui dentro de sala de aula conosco, e inclusive aí, né, a questão das provas que valem 10 pontos, a soma de tudo vai gerar a média de vocês, ok? Pois bem, vamos dar sequência. Então a gente continua a falar agora sobre os poderes, né, e os deveres do administrador público na sua função, tá? É característico que eles são expressos por lei, de uma certa forma imposto pela própria moral administrativa, e a gente sabe que está dentro do contexto do interesse da coletividade, né? A gente já entendeu lá que a visão, né, podemos assim dizer, é satisfazer os interesses, né, coletivos, por exemplo, tá? Então, satisfazer aí os interesses coletivos está dentro dessa perspectiva, tá? Aí a gente sabe que muitas das vezes eles vão respeitar os princípios que a gente até já meio que mencionou, né? Que é os princípios da própria legalidade, da moralidade,
moralidade e da própria finalidade, tá? Então são os princípios ali que reverberam esse contexto. Aí a gente tem dentro desse poder e deveres, o primeiro poder ali, né, que a gente pode citar é o poder dever de agir. O que significa esse poder dever de agir? O agente público ele tem um significado de dever para com a comunidade e os indivíduos. E é ele que tem que ter a obrigação de exercitar em prol da própria sociedade. Então é característico que o agente, o administrador público em si, ele tem esse papel, essa incumbência no sentido de promover, né, o serviço público, né, para quem? Para a própria sociedade, tá? Então é característico dentro desse contexto aí, tá bom? Aí a gente tem aí um outro exemplo que é o dever de eficiência, tá? Aí tá aqui, ó. Dever de eficiência. Qual é o seu entendimento? A gente sabe muitas das vezes que eficiência está relacionada à produtividade. A produtividade em si são todos aqueles aspectos de atribuições que um colaborador tem, que é a presteza, é realizar com perfeição a atividade, é ter um bom rendimento nas atribuições que lhe são cabidas, é ter uma presteza, por exemplo. Então são características dentro desse contexto, tá? Aí a gente tem aí o dever de probidade. O que é o dever de probidade? Né? A conduta do administrador público tem que ser legítima de acordo com os seus atos, tá? E qualquer atividade ou ato de improbabilidade ou ilícito vai causar algum prejuízo para a própria sociedade e vai afetar os princípios da gestão pública, por exemplo, tá? A gente também tem, né, o agente em si dever de prestar contas, ou seja, o que é prestar contas? Em decorrência do encargo que ele está assumindo da gestão dos bens da sociedade, dos interesses que são alheios das demais pessoas, é de interesse que não somente ele tenha uma boa conduta, mas que ele preste todas as contas referentes aos seus atos administrativos, tá? A questão do uso do poder, ou seja, que está relacionada à prerrogativa da autoridade, ou seja, o empregado em si ele obedece às normas legais, né, jurídicas, ele tem uma finalidade e a busca do interesse público. E tem a questão do abuso de poder, ou seja, que ocorre quando, embora se haja autoridade, se ultrapassem esses limites da sua atribuição, por exemplo, e da sua finalidade administrativa, tá? E muitas das vezes ele pode ser subdividido em, né, excesso de poder, tá? Desvio de finalidade, omissão da administração, tem outros ainda. Então, o que seria excesso de poder? Quando você tem autoridade e, embora competente para praticar esse ato, você ultrapassa, você vai além do que é estabelecido de forma legal e torna o seu ato ilícito ou nulo. E aí, muitas das vezes, está caracterizado pelo descumprimento da lei, tá? E dessa autoridade, de certa forma, quando você não tem ela legalmente ou não lhe é atribuída, tá? A outra condição, né, é o desvio da finalidade, ou seja, quando você tem autoridade, mas em vez de você utilizar ela nos conceitos legais, né, dos objetivos da lei, nos limites, você teoricamente desvia o objetivo do interesse público para algum outro tipo de interesse suplementar, por exemplo. A outra característica está relacionada à própria omissão da administração, tá? Então, via de regra, a gente tem um tempo ali que é razoável, né, para essa manifestação da própria autoridade do órgão competente, tá? E muitas das vezes, quando você utiliza de algum poder ou de alguma autoridade que vá além dessa perspectiva, muitas das vezes você não somente ultrapassa, que aí pode ser o excesso de poder, mas muitas das vezes você se omite, né? Que é o, por exemplo, quando você não manifesta que houve alguma coisa e se mantém em relação ao silêncio, tá? E isso, de uma certa forma, se converge pelo abuso de poder, pela via judicial que não é adequada, né? Pela uma medida cautelar, um mandado de segurança, um mandado de injunção. Aí a gente fala sobre servidores públicos, tá?
e aí os servidores públicos em si tem uma característica dentro da SE 19, que ela diz o seguinte, ó, dentro do artigo 39 da Constituição Federal, a gente tem a convivência entre o sistema seletista, que são aqueles que são contratados, estatutários, que têm uma estabilidade, né? E o que é cargo? Cargo é o lugar reservado a uma pessoa para o desempenho de suas determinadas funções, tá? Aí nós temos aí cargos em comissão que são ocupados em caráter precário, né? E aí é mantido ali por um determinado momento e não precisa de uma fundamentação para a exoneração. Os cargos, os empregos e as funções públicas podem ser exercidas por brasileiros natos, mas também naturalizados, ou por um estrangeiro, no caso, quando você quer contratar, por exemplo, uma universidade pública, sei lá, a UFRJ ela quer contratar um cientista americano para trabalhar na própria universidade ali e desenvolver algum fomento de alguma nova tecnologia, de algum processo, por exemplo. Então tá dentro dessa característica também, tá? Aí a gente tem a própria investidura em cargo, o emprego público, que vai depender muito da aprovação em concurso público dessa pessoa, né? E em princípio é vedada a acumulação de cargos públicos, salvo algumas exceções, tá? A gente vai entender. Existem algumas penalidades administrativas e essas penalidades elas ocorrem de acordo com os seguintes critérios: a advertência, né? Suspensão, cassação de aposentadoria ou perda da estabilidade também, que está dentro de um contexto. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, por exemplo, tá? Advertência é aquilo que é aplicado por escrito, é mais ou menos o seguinte: você estuda aí no colégio, né, no São Sebastião, e por algum motivo, se você ia cometer alguma infração como aluno, você não tem aquela advertência que pode ser verbal do professor ou inspetor, por exemplo, mas pode ser uma advertência também escrita, tá? E é uma infração mais leve. Depois vem a suspensão, se você mantém essa reincidência de advertências, tá? E aí pode ser uma suspensão no caso da penalidade administrativa para o servidor de no máximo 90 dias. Pode acontecer através da cassação de aposentadoria, que isso está relacionado e aplicado a uma falta, né, de punição, por exemplo, uma falta punível com uma demissão praticada, ou seja, o cara já é aposentado, por exemplo, e a perda da estabilidade que pode acontecer, tá? Porque a estabilidade, ela normalmente ocorre depois de 3 requisitos. Quando você presta o concurso público, o tempo de exercício de 3 anos, que a gente chama de estágio probatório, e a aprovação do desempenho dentro da atividade pública, tá? Qual é a responsabilidade do servidor público? Ele tem responsabilidades aqui, né? Civil, responsabilidade penal, tá? Que a gente vai ver aí. Então a responsabilidade civil é ele no exercício das suas funções, né? Por ação de qualquer situação que ocorra, a responsabilidade civil obriga a reparar o dano que ele causou, tá? Que é o artigo 43 do Código Civil. Então, por exemplo, a ação de responsabilização do servidor público vai ser avaliada na esfera administrativa ou pelo Poder Judiciário de acordo com a sua ação frente às condições que ele realizou dentro do processo, tá? Aí nós temos a responsabilidade penal, ou seja, dependendo do tipo de crime funcional ou não, que está atrelado ao artigo 312 a 327 do Código Penal, onde você tem uma série de condutas que são delituosas, que pode atingir o servidor público, tá, no exercício da sua função ou não. Uma delas é a própria improbidade administrativa, tá, ou negligência no contexto administrativo, nas suas ações, tá? Aí a gente tem uma outra característica, por exemplo, é que a absolvição na área penal quando ocorre somente pela inexistência de algum ato, né, que é imputado a ele e que afasta essa punibilidade administrativa ou civil, tá? Uma outra condição de responsabilidade é a responsabilidade administrativa, que ocorre e resulta através de normas internas da própria organização, ou seja, a própria organização ela intitula normas, né, regulamentos que devem ser cumpridos
na função do exercício, tá? E o descumprimento pode gerar ali por várias funções, por vários contextos, a própria assiduidade, ou seja, atrasos, né? Faltas, pontualidade, né? Descrição que é comportamento, a lealdade, a obediência, a subordinação, ou seja, são tudo está relacionado ao desempenho correto da sua função naquele cargo ao qual você exerce. E aí a responsabilidade do servidor público ela deve ser obrigatoriamente por meio, primeiro, de assegurar que ele tenha acesso a essas normas e que ele também tenha uma ampla defesa em caso, né, de ele ser acusado ou de ele ser punido por alguma dessas situações, tá? Se essa transgressão administrativa causar também ilícito penal ou civil, ou seja, sair também da esfera administrativa, mas ir para uma esfera penal e civil, vão ser julgados de formas independentes. Então, as suas ações vão ser julgadas dentro de uma norma e regulamento da empresa, mas também dentro da esfera civil ou penal, tá? O processo administrativo, né, a gente entende que o processo administrativo são os atos que ocorrem dentro dessa sequência de providências necessárias para a determinação de um ato final, e os princípios são baseados em cima da legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo ou formalismo moderado, da verdade real, da garantia de defesa, da publicidade, tem mais ainda, tá? Então, os princípios do processo administrativo, tá? Quanto à legalidade objetiva, que é se basear na norma legal específica da função que você exerce, se basear em cima da norma legal específica do que está sendo analisado, tá? Da oficialidade, que é manter e impulsionar com base no ofício administrativo, onde não faz com que o processo fique parado, né, ou obsoleto, mas que ele ande em prol de uma determinada finalidade. O informalismo ou formalismo moderado, que é o procedimento, ele tem faltas formais, mas que não podem trazer prejuízo ao processo, ou seja, você tem ali condições que levam à formalidade do processo, outras que são condições informais que podem auxiliar no andamento do processo. São as famosas negociações extra-processo que acontece, né? Como a gente vê, por exemplo, em parlamento, que o cara negocia com um legislativo negocia com o outro alguma determinada vantagem se ele apoiar ele, por exemplo. A verdade real, ou seja, sempre buscar a verdade dos fatos em qualquer instância. Haver a garantia de defesa caso o processo observe algo que seja contraditório. A publicidade é que só deve ser, os atos do processo só podem ser divulgados pelos meios oficiais e legais. Então é uma outra característica, tá? Aí a gente tem as fases do processo administrativo, que é a primeira, a instauração do processo, a instrução, a defesa, o relatório, a decisão, um pedido de... um pedido de reconsideração e um recurso, por exemplo, tá? Então a instauração é quando é aberto o inquérito e requerimento para dar entrada no processo administrativo. A instrução é onde corre toda a coleta de provas, depoimentos e dados para começar ali o processo o processo administrativo em si. Você tem a defesa que ela vai analisar tudo aquilo que é dado contraditório ao processo. Um relatório que conduz todo o parecer e o andamento do relatório e do processo. A decisão que é proferida pelo órgão competente sobre o processo. O pedido de reconsideração, caso caba um novo argumento ou uma nova prova, e um recurso que é feito após essa decisão por uma esfera superior, tá? Aí a gente vai para uma hora da prática aí, por exemplo, tá? Para a gente poder entender, ok? Tem algumas questãozinhas, essas duas questões para a gente poder fazer aqui. Vou dar um tempo para vocês tentarem responder e aí eu entro com a resposta, tá? 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer, ok?
Podemos ir na primeira? Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, o poder que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades, né, aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à administração é o poder disciplinar. Muito bem, Ana Beatriz Lopes. Então, a primeira atividade aqui está relacionada ao poder disciplinar. Vamos para outra. Corresponde a um dos princípios básicos da administração pública. Qual é? A universalidade, a livre iniciativa, a solidariedade ou a legalidade? Então, está relacionado à legalidade, ok? Então, perfeito, perfeito. Então, é a legalidade. Então, galera, só para vocês entenderem que é uma atividade, né, prática dentro desse contexto, tá? Só para a gente poder praticar um pouquinho com essas duas questões, tá bom? Dentro desse fechamento aí, tá bom? Fechado?